Então, primeiro é um prazer recebê-lo aqui, Frei Mateus, e, como eu falei para você, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a pastoral indígena. É lógico que tem 1 milhão de coisas para se falar, né, da pastoral indígena, mas gostaria que você falasse para todos nós, né, para mim também, como funciona, como é, qual que é o seu trabalho, né, e o que é esse negócio de marco temporal, enfim, uma explanada do que é a pastoral indígena. Boa noite, paz e bem. Eu sou Frei Mateus, né, sou franciscano capuchinho e assistente social de formação e tenho atuado aí, né, na causa indígena há uns 4 anos, né, digamos assim, mais de perto há 2 anos. E no ano passado, né, a gente assumiu aí a coordenação da pastoral na arquidiocese. E agora, no início do ano, a gente foi convidado, né, juntamente aí com o Dom Manuel, a estar articulando a pastoral indigenista no Regional Sul 1, né, que é o estado de São Paulo, né, nas dioceses onde há presença indígena. Né? Então, um pouco, né, a gente está nessa etapa, né, de como é que a gente pode estar articulando a pastoral no estado como um todo. Falar um pouquinho, né, a pastoral, ela está presente, né, na Arquidiocese de São Paulo desde 1997, né, foi um período em que a equipe do CIMI, né, o Conselho Indigenista Missionário, estava sem uma equipe presencial no estado de São Paulo, e aí então se pensou em articular a pastoral, né, indigenista, até que voltasse a ter uma equipe presente, né. E voltou até essa equipe, mas aí se achou por bem manter também a pastoral. E aí, então, hoje a gente trabalha muito em conjunto, né, a pastoral indigenista, juntamente com o CIMI, né, o Conselho Indigenista Missionário. O CIMI, né, para quem não, né, possa não saber, ele é um organismo, né, da CNBB, ele tem uma organização própria, né, o presidente é sempre o bispo, e né, tem um CNPJ próprio, digamos assim, né, um estatuto próprio, mas sempre quem preside sempre é um bispo, né, então ele é um organismo da CNBB, diretamente. O CIMI está aí à beira de completar 50 anos, né, de existência, né, nós estamos aí rumo aos 50 anos, próximo ano, o CIMI comemora 50 anos, e o CIMI que vai um pouco aí pensar essa forma de atuação junto aos povos indígenas, que não é o da evangelização, né, diretamente, mas é o de ser presença da igreja junto aos povos indígenas, né, principalmente. Estar com os indígenas, ouvir, né, o seu clamor, sentir o que sentem, e a partir daí pensar se há necessidade de alguma intervenção e se, né, conjuntamente a gente pode estar, né, somando forças com eles para essa intervenção. O CIMI ele sempre preza, né, pela autonomia dos povos, né? Então é o povo indígena que decide, né, o que ele quer fazer, como é que ele quer, e a gente, né, vai junto, a gente soma. Né? Então, a partir das decisões é que a gente vai aí, né, somando. Eu vi que alguém perguntou aí o que significa CIMI, né? CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Então a pastoral, né, ela tem essa mesma forma de atuação. Eu queria só colocar uma pequena apresentação só para mostrar alguns dados, né? Talvez aí ajude, né, a gente a, né, visualizar um pouquinho, antes da gente
entrar em alguns temas mais polêmicos, digamos assim. Só rapidinho. Por enquanto, tranquilo? Alguma questão? Vocês fiquem à vontade, tá? Para ir perguntando, pode usar aí pode tanto usar a voz, não importa, ou o chat aí, a gente dá uma olhada. Boa noite. Boa noite. Aparece de alguma coisa ou não? Ainda não, Frei. Ah, tá. Agora, talvez. Agora? Tá chegando. Ok, obrigado. Oi? Sim, tá ok, tá ótimo. Então, né, no Brasil, existem atualmente 305 povos indígenas, né, com mais de 274 idiomas, né, línguas diferentes, né, então é uma diversidade muito grande, né. Então, quando a gente fala indígena, não dá para a gente pensar num ser, num estereótipo, né, em alguma coisa assim, ou naquele ser mítico, né, que a gente, né, pensa, né, quando a gente olha lá na escola, aquelas pinturas, né, aquelas imagens de quando né, os portugueses chegaram no Brasil, né, não dá para a gente pensar dessa forma e nem pensar num único bloco, né, porque cada povo tem suas costuras, tem sua cultura, seus costumes, suas línguas, crenças, né, forma de organização social diferente, né. Então, a gente precisa, quando a gente, né, vai pensar num povo, num indígena especificamente, a gente tem que pensar naquele povo, naquela história, naquele território, né? Não dá para a gente falar de forma sem contextualizar tudo isso, né? É só para ter uma ideia em relação aos territórios, né? O território, simplificando, né, seria assim, é a terra onde, né, os indígenas vivem, né? É muito mais do que simplesmente um pedaço de terra, né? Mas é onde tudo acontece, onde se dá onde, né, as relações se dão, é onde os antepassados estão enterrados, onde habitam, né, os espíritos, os seres de luz, é onde se tem a mata presente e é onde se dá todas as relações, né? Então, o território é muito mais amplo do que simplesmente um pedaço de terra, né? Para a gente pensar. Hoje, né, são aproximadamente 1.285 terras indígenas. Dessas, né, somente 401 terras estão demarcadas. Né, e 884 estão em processo de regularização. Então, e essas terras, né, que não estão demarcadas, né, é onde sempre tem os conflitos, né, principalmente nas terras onde não há demarcação, é onde se tem os conflitos, né, com os poceiros, mineradores, né, fazendeiros e outros, né? Sempre porque a terra ainda não está garantida para aquele povo. Então, sempre, por isso que a gente sempre vê, né, a questão aí dos conflitos, né, fundiários, o conflito pela terra sempre é central quando a gente, né, pensa aí na questão indígena. E o CIMI, né, também ele tem uma frente de trabalho, um grupo, né, de advogados que trabalham muito forte nessa questão, né, de acompanhar os processos, né, de demarcação das terras, né, de garantir o direito ao território aos povos indígenas, né, que vai aparecer assim mais claramente somente na Constituição de 88, né, o direito dos povos indígenas, dos povos originários, a terem, né, a garantia do seu território
e que aí eles podem viver sua cultura, sua forma de vida, né, da forma tradicional. Só para... Ei, Foi? você disse que o CIMI trabalha ajudando os indígenas nessa parte na parte de demarcação das terras, Principalmente, sim. mas ajudando como? Ajudando com advogados? É uma equipe jurídica, né? Muito bem formada, né? E o CIMI tem equipes, né, de missionários espalhados pelo Brasil todo, né? Então, essas equipes é que vão visitando as aldeias, vão acompanhando cada situação e apresentando as necessidades, né, para o CIMI nacional, sobretudo, né, onde há uma equipe, então, jurídica que, né, ajuda aí a acompanhar todo o processo, né. Às vezes, na região, tem equipe jurídica. Aqui em São Paulo, a gente tem equipe jurídica, né, que é da doutora Maicon, que muitos devem conhecê-la. Então, aqui também há uma equipe jurídica que faz esse acompanhamento, né, sobretudo porque a gente tem uma área de grande conflito, né, fundiário, que é o Vale do Ribeira, né. Então, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas, né, dependendo das situações, tem equipes, então, mais presenciais, né, mas há também a equipe nacional, digamos assim, né, Secretariado Nacional, tem uma equipe também de jurídica nacional, né, que acompanha aí mais processos. Obrigada. Por nada. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, né, 1.500, né, aproximadamente, né, estima-se que havia 5 milhões, né, de habitantes nessa terra, né, que hoje nós chamamos de Brasil, que eram faladas mais de 1.200 línguas. Em 70, né, no final da década de 70, não eram 300 mil indígenas. Hoje se aproxima de 1 milhão, né, segundo o censo. A gente, né, ter ideia desse processo, né, assim, de 5 milhões, né, a gente vai ter um registro depois, de forma mais próxima do nacional, 300 mil, né, então o número de mortes, né, incalculável, né, não só de morte de pessoas, né, mas de morte cultural, né, com povos inteiros extintos. E aí, no final da década de 70, né, essa população não, né, chegava a aproximadamente 300 mil indígenas. E hoje, né, a gente, digamos assim, que a população cresceu um pouquinho, né, chega aí a quase 1 milhão, mas porque após a Constituição de 88, né, os povos que tiveram que se esconder, tiveram que negar suas origens, né, após 88 puderam voltar a se encontrar, a se reunir e se reafirmar como povo indígena. E aí vem um outro processo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, qual a importância, né, da Constituição de 88? É ela que vai assegurar, então, né, os direitos dos povos indígenas sobre suas terras, reconhecendo, né, que os direitos dos povos indígenas é um direito originário. Então, ele vem antes de todos os outros direitos. Né? Então, aí é o que vai, né? A gente depois, aí, quando a gente vai estudar os processos, vai ouvir falar muito, né, da tese do indigenato, né? Então, porque é nesse sentido, daquilo que é originário e tradicional. Né, então, porque eles são, né, os primeiros habitantes da Terra. Então, o direito do indígena ele é anterior a qualquer outro que possa se dizer dono daquela terra, né, que ele está habitando. Assim, né? Anterior ao Estado brasileiro, né? Então, os artigos 231 e 232 é que vão falar da Constituição, que vão falar dos indígenas, né, na Constituição de 88, e é o que vai traduzir um pouco aqueles direitos que estão na Convenção 169, né, da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. Que é quando vai se falar dos direitos, né, dos povos indígenas também de forma internacional.
Então, o que a gente, né, vem assistindo, né, com a Constituição, a gente também tem outros direitos que foram sendo garantidos, né, aos indígenas, como a educação especial, específica, na verdade, né, porque assim, né, nas escolas, nas aldeias, né, os indígenas têm direito ao seu idioma materno, né, a falar no seu idioma materno. Então, as crianças, geralmente, nas aldeias, né, elas falam o seu idioma materno. Com as crianças, os indígenas só falam o idioma do povo, né? Então, as crianças só vão aprender o português quando vão para a escola. Então, e aí, na escola, também é uma educação diferenciada, né? Porque ela é a partir dos valores, da cultura, dos costumes daquele povo. Somente o ensino médio é que vai ser uma educação como a normal, né? Digamos assim, comum a todos, né? Mas o ensino fundamental ele é totalmente diferenciado. Então, esse é um dos direitos, né, dos povos indígenas. O outro direito é da saúde também especial. Dentro do SUS, você tem, né, um sistema de saúde especial, que é o sistema da saúde indígena, né, porque a saúde indígena ela é diferente, né, da saúde. Ela tem que ser tratada de forma diferente, né, do que da saúde né, da população em geral. Porque, né, tem uma série de diferenciação na alimentação, né, uma série de elementos né, da formação cultural, então isso também interfere diretamente na saúde daquele povo. Então, né, quem vai trabalhar com esse povo específico, né, tem que ter alguma especialização, né, tem que conhecer um pouco mais de experiência específica daquele povo, para pensar na saúde daquele povo, em relação à alimentação, em relação a tudo. E é um sistema, né, nacional e é financiado pelo governo federal, né, a saúde. Né? A educação é estadual. Mas a ideia é que se tenha, né, um sistema de saúde, né, financiado pelo governo federal. E um dos primeiros atos, né, agora falando dos desmontes, né, e dos direitos desse governo, sobretudo, né, não que estava bom antes, né, mas agora a gente tem a situação muito mais escancarada, né, e a situação muito mais complexa. Uma das primeiras tentativas, né, do governo Bolsonaro, né, foi exatamente municipalizar a saúde. Então, tirar o dinheiro, né, a verba que viria do governo federal e passar a responsabilidade para os municípios da saúde indígena, o que seria um desastre. Né? Se a gente pega um município como São Paulo, a saúde do indígena já é municipalizada. Né? Foi um ato aí no governo, acho que da Marta, se eu não me engano, mas São Paulo tem recursos, né? E dá para investir na saúde indígena. Agora, se a gente pega um município do interior de Mato Grosso, né, que nem o município tem recurso, né, para atender, o município já não tem recurso para atender a população, né, no sistema de saúde normal, no SUS normal, né? Imagine que recurso que vai sobrar, né, para a saúde indígena. Então, né, isso foi uma luta muito grande, foi uma das primeiras lutas aí dos povos, né, dos povos indígenas, nacional, logo aqui nos primeiros meses de mandato do governo Bolsonaro. Né? Em janeiro, fevereiro já estava tendo essa discussão. E outra discussão foi a da FUNAI, né? A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, então é um órgão dentro do governo federal que seria responsável, né, por cuidar de toda a questão indígena. A história da FUNAI não é nada boa, né? Mas ainda é o órgão que representa, né, de certa forma, o governo federal, a relação do governo federal com os indígenas. E aí, então, a FUNAI, que é ligado ao Ministério da Justiça, né, está dentro do Ministério da Justiça, sairia do Ministério da Justiça e iria para o Ministério da Damares. E aí foi uma grande outra luta, né, porque não faz sentido, né,
a FUNAI está desligada do Ministério da Justiça. E aí, então, foi uma outra luta muito grande, né? Tem sido ainda, né, embora tenha voltado atrás, né, a FUNAI voltou para o Ministério da Justiça, mas, né, ainda tem uma... A gente sabe que qualquer hora algumas coisas dessas podem voltar, né, e se a gente estiver cochilando, né, a coisa avança. E aí um outro tema, né, do marco temporal, que eu quero entrar já já, falando ainda do desmonte, né, então, né, aqui, né, a gente tem uma, não sei se recordam, alguns aí se recordam de quando os indígenas, né, os Guarani aí do Jaraguá, ocuparam a prefeitura de São Paulo, né, era exatamente essa questão da saúde, né, essa relação com a saúde, porque a Prefeitura de São Paulo teria, né, feito um documento apoiando a municipalização da saúde indígena, dizendo que aqui era um exemplo, né, de saúde que funciona no município, e aí eles falaram, não, que não é bem assim, né? E aí, então, decidiram, né, tentaram conversar com o prefeito, né, Bruno Covas, né, que não quis falar né, que não quis atendê-los, e então eles foram, né, e conseguiram ocupar a prefeitura. A CESAI é a saúde indígena. E aí, então, né, vem a questão aí do marco temporal, que é a discussão que está aí agora no momento, né? Qual que seria a tese, né, do marco temporal? Está ligada à interpretação da Constituição. Segundo, né, quem interpreta aí a Constituição, fala no marco temporal, dizendo que assim, né, a Constituição garante o direito ao território aos indígenas. Legal, beleza. E fala que as terras têm que ser demarcadas. Tudo bem. Só que, né, só valeria para aqueles povos indígenas que estavam presentes na terra no dia 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição. Aqueles povos que voltaram para sua terra depois do dia 5, né, não teriam direito à terra demarcada. Então, isso, né, seria uma negação de todo o processo histórico, né, sobretudo aí do período logo anterior, né, que a gente estava vivendo a ditadura militar, né? E aí os povos foram expulsos, né, de suas terras, tiveram que muitas vezes negar que eram indígenas, porque senão, né, poderiam sofrer retaliações, né? Recentemente agora saiu aí, né, uma questão aí sobre os campos de concentração nas aldeias indígenas, né, no período da ditadura. E aí, então, muitos desses povos se dispersaram, né? As famílias saíram das aldeias, abandonaram, por causa de uma questão também, né, de segurança, né, de questão de vida ou morte, e abandonaram as aldeias e foram viver em outros lugares. Com a garantia, né, da Constituição, que eles tinham direito à terra, né, e a viver a sua cultura e seus costumes, então muitos desses povos voltaram para essas terras que eram originárias, né, deles, tradicionalmente desses povos indígenas. E aí iniciaram o processo, né, de demarcação, né? Já existe, né, um ato, né, demarcatório que explica, né, passo a passo como é que o processo, né, de demarcação de terra. Não é simplesmente o indígena entrar lá, falar essa terra é minha e pronto, acabou, né? Deveria ser, mas não é, né? Então tem todo um estudo antropológico, né, em cima disso, né, vai ter tudo, montado um grupo, né, de trabalho, né, um GT, um grupo de estudos, pela FUNAI, e aí faz todo um estudo se aquela terra é tradicional, se não é daquele povo indígena. E aí, então, passo a passo, né, de como é que seria o processo para
chegar até a demarcação da terra, né, homologação, quando o presidente assina. E aí, então, essa tese, né, esses que defendem a tese do marco temporal, vão dizer que não, né? Então, se você estava em 88, beleza. Se você não estava em 88, então precisa sair da terra, porque essa terra já era propriedade particular de alguma outra pessoa, né? Seja um fazendeiro, seja, né, um poceiro, um grileiro, de alguém que se diz que era dono daquela terra. Quando eles saíram de lá, alguém tomou posse, né, disse que era dono, e agora que eles querem voltar, não poderiam estar voltando. Seria, né, esse o processo. E dentro do processo de demarcação, né, até chegar na homologação, nesse estudo que é feito, né, todos aqueles que são moradores daquela terra indígena, que estão lá, eles seriam indenizados, né, principalmente por aquilo que eles construíram naquela terra. Né? Então, não é também de qualquer jeito, né, de qualquer forma como a gente, às vezes, né, a mídia acaba passando que é e tal, né? Então, tem todo um processo para isso. Então, a questão do marco temporal é essa, né? Então, você tem, né, um grupo que defende isso, né, interpreta a Constituição assim, e um grupo de juízes que interpreta dizendo que não, né, não existe marco temporal. A Constituição fala de algo que é para todos os indígenas, né? Não está ligado a um período de tempo, né? Então, a tese do marco temporal seria isso, né? E aí, então, né, existe, né, um processo que diz respeito à terra do Xoclém, né, de um povo indígena de Santa Catarina, que se tornou aí um processo aí de repercussão geral. Então, o que o STF, né, o que o Supremo decidir sobre esse caso, né, sobre esse julgamento, a decisão que ele tiver nesse julgamento desse caso específico, servirá, né, para todos os outros casos, né, para todos os outros julgamentos que forem ser, né, realizados a partir né, sobre a demarcação de terras, né. Então, esse processo, né, está no STF já há algum tempo, e ele começou a ser, né, ser julgado esse ano, né. Ele já foi, voltou, e agora, né, então, o último momento que a gente teve do julgamento, né, que foi positivo, de certa forma, né, que pelo menos começou esse julgamento, que vai e volta, vai e volta. Então, foi agora, no mês de agosto, né, que esse julgamento, ele começou em maio, né, mas só uma pincelada. Aí já pediram, né, o Alexandre de Moraes pediu, ele estava sendo um julgamento online, e aí ele pediu que esse julgamento fosse ser presencial, e aí foi aceito. Então ele iria entrar na pauta no final de maio, não, de junho, né, final de junho ele entraria na pauta, mas não entrou assim, não chegou a entrar na pauta, e aí veio, né, a hora que ele entrar na pauta já era o recesso, né, dos ministros, mês de julho não trabalham. E aí, então, os indígenas conseguiram, né, que voltasse para a pauta em agosto, e aí, então, na semana ali do dia 22 de agosto, começou-se, então, um acampamento dos indígenas em Brasília, né, e aí, dentro desse período do acampamento, começou, né, o julgamento do marco temporal, do STF. Foi toda a apresentação e tal do processo, né? O STF só tem sessão ordinária às quartas-feiras e extraordinária às quintas-feiras.
Então, nós ficamos, né, em Brasília, eu fui com os indígenas, ficamos lá 5 semanas acompanhando esse julgamento, né, as quartas-feiras indo para o STF, os outros dias fazendo outras atividades, né, no próprio acampamento de resistência e reflexão, né, sobre a questão indígena como um todo. E aí, então, a gente ia, né, todas as quartas e quintas ia para lá e o processo foi, né, foi caminhando. E a votação atual do julgamento, né, tá o relator, né, votou a favor, né, dos indígenas contra o marco temporal, e o ministro, né, que foi nomeado pelo Cássio, né, que foi nomeado pelo Bolsonaro no ano passado, ele votou a favor do marco temporal, né, contra os indígenas, que já era esperado. E o Alexandre de Moraes, quando foi apresentar o voto, ele pediu vistas. Então, o que significa pedir vistas no processo? É pegar todo esse processo de novo para poder estudar e tal, e quando achar que deve voltar para a pauta, né, que ele já entendeu o processo, então coloca, né, entrega para o presidente do STF colocar na pauta novamente. Então, ele está nesse processo agora de aguardar esse retorno, né, do processo à pauta. Então, o atual momento, né, em relação ao marco temporal, que é a principal luta do momento, né, os povos indígenas, é essa, né? Nós estávamos presentes lá nesse acampamento, né? Eu fui para lá dia 20 de agosto, voltei dia 19 de setembro. Frei, vocês acionaram algum órgão internacional agora? Por conta agora vai ter a COP, vai ter essas ações internacionais, talvez seja uma força, né? Sim, né? As organizações internacionais, né, estão sempre recebendo a denúncia, né, dos povos indígenas. Os povos indígenas têm uma organização nacional que é a APIB, né? A Articulação Brasileira dos Indígenas do Brasil. Né? Como é que é? Não. A APIB é uma Articulação Nacional dos Indígenas, né? A APIB. E a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, isso. A APIB. E cada região ou cada povo, digamos assim, ele tem um movimento indígena é muito bem organizado, né? Uhum. A gente tem em cada região ou cada povo, depende aí da situação, uma organização ali regional. A maior parte é regional, por região. Que nem nós aqui, os indígenas aqui de São Paulo estão dentro da Arpim Sudeste, e pega Rio de Janeiro e São Paulo, né? Basicamente Espírito Santo. É uma organização, né, dos povos indígenas. E também tem a Comissão Guarani-Urupá, que é só do povo Guarani. Né? O povo Guarani é o maior povo, né, indígena, então eles têm uma organização só deles. Né? Então chama Guarani-Urupá, Comissão Guarani-Urupá. E assim são várias organizações pelo Brasil, e aí juntando tudo isso, né, o que articula todo mundo, tudo isso é a APIB, né, que é a Articulação Brasileira dos Povos Indígenas. E aí, com isso, né, vai se pensando, né, o acampamento, da primeira semana foi um acampamento, né, chamado Marcha pela Vida. Isso, marcha? Não. Luta pela Vida, acampamento Luta pela Vida. Aí depois, né, passou 2 semanas, isso era previsto para 1 semana, mas devido ao julgamento, acabou se prolongando. Aí a gente teve a Marcha das Mulheres, que foi de 7 a 11 de setembro, que já estava programado e coincidiu de estar no meio da votação, né, das mulheres indígenas, então a Marcha das Mulheres Indígenas. Na Marcha das Mulheres Indígenas estavam presentes 5.000 mulheres indígenas. Naquele primeiro acampamento foram 7.000 indígenas, né, chegou a ter 7.000 indígenas. E, então, assim, foi algo assim, muito grande, muito bonito, né? De muita luta, né? E a gente entende que o povo indígena é o único movimento indígena é o único movimento que está fazendo frente direto a esse governo Bolsonaro, né?
indo para Brasília, fazendo acampamento, indo para a rua lá em Brasília, né, sofrendo ameaças, foram para a FUNAI, o presidente da FUNAI recebeu os indígenas, ó, o órgão representante dos indígenas recebeu eles a bomba e a bala de borracha, né, isso em maio, e aí, né, a nossa presença enquanto igreja é esse de apoio, né? O que vocês estão pensando? A gente, né, vai apoiar, a gente quer se solidarizar, né, ajuda com passagem, ajuda com alimentação, no que for aí, né? A gente não vai fazer a parte de vocês, mas a gente tá junto, tá apoiando, tá, né, lado a lado com vocês. Essa que é a ideia, né, da Ok. e do CIMI. Se, Só agradecer demais ao Frei pela disponibilidade, pela atenção, pelo carinho, né? E, de fato, assim, também se tiver um e-mail, não só um e-mail, mas também um site, né, Frei? A gente também, de alguma outras maneiras, também poder colaborando com vocês. O Pavanelli e eu moramos aqui pertinho do Jaraguá, né? Já até ajudamos o povo dali com algumas doações quando precisarem. Então, de vez em quando, a gente colabora lá com algumas necessidades pontuais deles. E estamos aqui, acho que é 2 quilômetros mais ou menos, né, Pavanelli? Então, é bem pertinho. mais ou menos, é bem pertinho. É, muito, muito pertinho. Cleide também, a professora Cleide também mora aqui na área de Pirituba, então é praticamente ao lado. Então, o curso de Teologia de Agente Pastoral para Agente Pastoral aqui da região lá, para a Arquidiocese de São Paulo, está à disposição do senhor, está à disposição da Pastoral Indígena. Podemos até depois, num outro momento, também conversar um pouco mais, divulgar um pouco mais o trabalho de vocês, que é excepcional e extremamente necessário nesses tempos tão tenebrosos que nós estamos passando, né? Então, de coração, realmente, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, e que Deus abençoe, a Santíssima Trindade continue incentivando, aí, dando força para vocês aí nesse trabalho de frente, né? Nós estamos um pouquinho na retaguarda nesse trabalho de frente de vocês aí. E parabéns pela dedicação, pela ação de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder partilhar um pouquinho da nossa vida, do nosso trabalho, do dia a dia, e teria muito mais coisas, né? Agora, nesse período de pandemia, né, a gente está, né, agora tem melhorado um pouquinho, mas a situação dos indígenas ainda está longe de melhorar. Ok. Em relação à alimentação, né, nas aldeias, algumas têm tido muita dificuldade, porque a maioria vive da venda de artesanato, de receber visita na aldeia, ou de dar palestra em escola, né? E tudo isso, né, acabou, né? Então, aos pouquinhos, né, começa a retomar, mas ainda está longe de voltar, né, até ao novo normal, que a gente não sabe o que esse novo normal vai ser, né, entre os indígenas, como é que vai ser isso. Mas agradeço, né, a gente agradece aí a oportunidade e ficamos à disposição, né, qualquer coisa. Professor, tem meu celular, inclusive pode divulgar meu celular, o WhatsApp não tem problema não, né, ele está aí para serviço mesmo, né, então, qualquer coisa a gente está aí à disposição e agradeço muito aí a oportunidade. Bom, muito obrigado. Deus abençoe.